eu sou Roberto Pedretti, meu nome, sou diretor do espaço da Bibliomaison, que é a Biblioteca do Consulado Geral da França no Rio de Janeiro. Eu sou diretor aqui desde 2018. Antes disso, trabalhando como editor, tradutor, livreiro, durante muitos anos. Quando eu cheguei aqui, eram 20 anos de trabalho com livro já. Mas sempre foi um sonho vir trabalhar nesse espaço. É um mundo, né? É a biblioteca francesa do Estado francês no Brasil, no Rio de Janeiro. É a maior biblioteca em língua francesa da América do Sul, com 33 mil documentos. É uma biblioteca que foi inaugurada em 1961, então uma longa história no Rio de Janeiro, como um espaço sempre público, sempre de uma missão que era o que a gente chama de regard croisé. A missão é fazer os olhares cruzados entre as culturas de expressão francesa e as culturas brasileiras. E aí é muito importante falar no plural, né? A missão ela não é falar de uma cultura brasileira como se ela fosse única, mas tentar conseguir o máximo possível dessas expressões, assim como, no caso das culturas de expressão francesa, não é só a França. A missão é a gente falar de todos os lugares onde a língua francesa ela é falada e é o idioma principal. Então, a missão da biblioteca nunca foi falar só da França para os brasileiros. Sempre foi falar da África, sempre foi falar do Caribe, sempre foi falar de regiões, mesmo periféricas ali à região metropolitana. Então, esse foco na literatura francesa é o que sempre me atraiu para trabalhar aqui. Hoje em dia, sendo diretor é um desafio por dia, mas são desafios muito prazerosos. Legal. Aproveitando esse gancho, tem um desafio novo também que vocês estão recebendo aqui no espaço de vocês, que é essa exposição de fotografias da Bonitezas Negras. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre essa integração, os benefícios de trazer essa exposição para dentro da biblioteca, que é pública, que tem uma circulação boa, né? E essa liberdade da escolha do tema, tanto da curadoria, para somar, porque não deixa de ser também uma continuação da narrativa franco-brasileira, né? Sim, sim. Quando a gente teve contato com a proposta da Rita a respeito da exposição Boniteza Negra como uma forma de valorizar as questões do corpo feminino, da negritude, depois de examinar um pouco a proposta que ela estava fazendo, eu consegui perceber que não tinha como a gente não ter essa exposição conosco. Ela representava duas oportunidades que tinham tudo a ver com a biblioteca. Primeiramente, tem a questão temática, né? Como a gente estava falando, essa coisa dos olhares cruzados também tornava absolutamente necessário a gente mostrar um pouco mais do Brasil para os visitantes franceses, que são muitos no espaço. E se existe uma coisa que a gente pode considerar um paralelo dentro da literatura, da intelectualidade, tanto para os franceses quanto para nós, é o começo de uma grande projeção de mulheres negras na literatura que estão alcançando seu espaço nos dois campos literários aqui e lá. Hoje em dia, a gente tem na biblioteca, por exemplo, uma mesa dedicada à literatura caribenha. Nós criamos isso ao longo da pandemia, que é justamente um lugar em que a gente conseguia fortalecer os laços dos leitores brasileiros com a produção, principalmente de autoras vindas do Caribe e falantes do francês. E hoje em dia a gente pode dizer que as grandes autoras contemporâneas, as autoras que estão realmente inovando na linguagem e nas temáticas de língua francesa e que conseguem chegar ao público brasileiro são todas negras. E tem na sua escrita muito da experiência feminina. A gente está falando, por exemplo, de Anne Kleins no Haiti, a gente está falando de Scholastique Mukasonga em Ruanda, a gente está falando de Lorena Miano, que tem uma origem camaronesa e é francesa, Maryse Condé, que é de Guadalupe, que é uma gigante da literatura universal. Essas mulheres todas, nessa produção contemporânea, estão criando desafios importantes para a linguagem e criando inovações que são admiradas por leitores do mundo todo. No Brasil, a gente está vendo também um movimento nesse sentido.
o movimento da literatura de expressão feminina tendo um lugar, se não tentando não é o caso. A gente encontra aqui uma busca e um reconhecimento cada vez maior de autoras importantes na contemporaneidade. Não uma ou duas, mas uma explosão delas, para quem realmente fica envolvido com a literatura contemporânea aqui. Então fazia todo sentido para a gente, e ia de encontro às descobertas do público francês também, revelar um pouco mais dessas histórias femininas. Então, quando a Rita propõe essa exposição, ela propõe, do meu ponto de vista, também uma forma de ampliar as visões dos estrangeiros sobre o Brasil. A gente, assim como na França, somos uma sociedade que também tenta vencer, de pouco a pouco, o machismo que é muito presente. É um ponto que eu posso dizer que a gente tem um contato entre as duas sociedades. São sociedades que estão lutando contra uma herança de machismo muito forte. E então, nessa luta comum, é bem tranquilo da gente verificar que essa exposição ela pode ter um eco com muitas iniciativas culturais que também estão sendo feitas do lado francês. Uma coisa importante que é do ponto de vista formal também, a forma como essa exposição foi estruturada e pensada, ela deu para a gente a ideia de que ela não fosse apenas uma exposição estática num lugar da biblioteca, que ela ocupasse painéis fixos e estanques. A proposta era que a gente pudesse torná-la bem integrada com o espaço da biblioteca. Ela tem quase 800 metros quadrados, uma série de recantos, né? Recantos interessantes, junto às estantes, no convívio com os livros. E a ideia era que essa exposição fosse a primeira que a gente fizesse. Já tivemos várias exposições no espaço, mas a primeira que tomasse conta do espaço, em que fosse possível navegar pela Bíblia Maison e encontrar as obras em diferentes pontos, sob diferentes óticas, junto com o acervo da biblioteca. Então, eu acho que tem essa conexão temática forte entre as iniciativas culturais que estão aparecendo do lado francês e que são também necessárias paralelamente aqui, e também essa oportunidade formal, essa oportunidade de explorar um novo formato de exposição que nós nunca experimentamos antes. A forma como ela está disposta aqui hoje em dia é completamente diferente do que foi feito aqui nesses mais de 60 anos de Bíblia Maison. Legal. Aproveitando essa fala, gostaria de saber a sua opinião, porque toda a curadoria ela remete a um ativismo que, inclusive, esse ativismo ele é político também, de mulheres, principalmente em situações de protagonismo, que a Rita traz através das obras que ela selecionou. Você tem alguma fala a dizer sobre isso, dessa importância de trazer esse protagonismo, esse ativismo, esse pertencimento que um corpo negro de uma mulher, principalmente, deve ocupar, que não somente da vítima, de todo o machismo que envolve isso, mas estamos aqui, somos lutas, somos resistência e estamos ocupando espaços também que nos pertencem. Uma coisa que foi muito bom a gente conseguir fazer diante da nossa própria estrutura aqui, quer dizer, a forma como a gente pensa a organização de uma exposição como essa, é que os artistas, na escolha das suas fotos e na abordagem da temática, não tiveram nenhuma restrição em relação à forma como colocar. É possível ver, por exemplo, que a gente tem fotos que expressam claramente um movimento de ativismo. É possível ver fotos que têm um teor mais próximo da exposição do corpo também. Nada disso foi freado ou considerado inadequado para a curadoria. E nós tivemos o benefício de ter uma ambientação que recebeu isso muito bem. Então me deixa muito feliz o fato de que cada fotógrafo, cada artista que participa, teve a oportunidade de escolher as suas fotos sem nenhum tipo de censura e sem nenhum tipo de restrição a respeito de como é abordar. Mesmo estando num espaço que é um espaço diplomático, um espaço que, portanto, tem um caráter político eminente no seu dia a dia, eu acho que eu tenho a vantagem de ter superiores, de estar dentro de uma estrutura que considera que a produção cultural não pode ter esse tipo de barreira para ser legítimo e para se posicionar de uma forma realmente potente.
Então, fico muito feliz com isso. Fico feliz não só porque é uma iniciativa minha ter essa liberdade, é porque, felizmente, a gente trabalha num ambiente em que esse tipo de liberdade é muito prezado. É considerado é considerado fundamental dentro de um ambiente de produção cultural democrática. Então, para algumas pessoas foi surpreendente que nós tivéssemos registradas manifestações políticas ou que tivéssemos registrados os corpos de uma forma inusitada, mas isso sempre foi encarado de uma forma muito natural. São escolhas artísticas que têm um conceito por trás e que estão realmente fazendo parte de um projeto intelectual interessante. Não tem como tolir isso ou dizer o que tem que ser ou não tem que ser de acordo com restrições políticas específicas. É a forma de criar essa arte, tem que ser sem amarras. Então, além de ser um ponto em que a mulher está no centro da exposição, eu acho que a Rita, na curadoria, ela fez questão de selecionar e conseguir passar esse espírito para os artistas, uma coisa muito importante. Todas essas mulheres estão colocadas em posição de alegria, de júbilo ou na luta. Todas elas estão apresentadas como agentes da sua própria vida. Seria muito fácil fazer uma exposição, creio eu, um modelo mais condescendente, como se a gente estivesse em torno de vítimas que são objetificadas nessa posição em que estão nessas fotos. Quer dizer, retratar essas pessoas como pessoas que estão sofrendo uma violência inexplicável ou uma violência invencível. Mas a opção foi diferente. Então, eu acho que todas essas imagens, elas evocam, se não carinho, se não júbilo, prazer, também uma perspectiva de luta, uma perspectiva de reação. No fim das contas, o que chama a atenção para mim é o fato de que, para cada uma delas, as mulheres são claramente agentes da sua vida e não objetos dessas fotos. Elas não estão posando, elas estão vivendo a sua vida e sendo captadas pelo olhar do artista enquanto essa vida está acontecendo, enquanto elas estão atuando muito firmemente nela. Acho essa uma proposta maravilhosa, porque se nós quiséssemos apenas falar de objetificação e vitimização, a gente estaria diante de uma exposição meio estéril, né? A gente estaria diante de forças que nós não podemos compreender. Não, a maior parte dessas forças que estão atuando são bem compreendidas. E essas mulheres que estão nas fotos, do meu modo de ver, elas estão reagindo a elas de forma muito consciente, muito imponente. Existe uma imponência na forma como todas essas imagens estão registradas. Existe uma força que está saindo de cada rosto dessas mulheres. A partir dessa abordagem, você que está aqui no dia a dia também, você observa muito a interação do público com as obras. Uhum. Como você está observando isso também? Porque tem um lado de introspecção, né? Sim. Uma parte, quando se vê uma obra de arte, a pessoa nunca sai a mesma, né? Uhum. Pro bem ou pro mal. Como você tem observado isso aqui no dia a dia? Eu acho interessante notar no dia a dia da exposição. Afinal, a gente está recebendo hoje em dia 180, 200 pessoas por dia num fluxo contínuo, né? A gente vem, vai, presta, passa por pontos específicos da biblioteca e depois vai embora, ou fica a tarde toda, ou fica para eventos. O que é muito interessante é notar que cada visitante entra na exposição a partir de uma determinada foto que impacta mais. Como a exposição está em toda parte no espaço, a gente nunca vê aquela pessoa que segue uma ordem e é impactada logo de cara. Eu sempre tenho a impressão de que eu encontro uma pessoa que é chamada a atenção por uma imagem, que se dá conta, opa, isso tem um sentido, agora deixa eu ver tudo, deixa eu pegar o conceito todo. Então acho que isso é muito interessante. A gente tem mesmo o público mais variado, você vai vendo que, dependendo da idade das pessoas também, elas são capturadas por uma foto, enquanto um público mais velho é capturado por outro. E é a partir daí que eles começam esse caminho. Eles começam a resgatar as outras obras, verificar o folder e entender o conceito por trás da exposição. Então, é muito variado.
tudo isso acontece de uma forma muito... Isso permite que as pessoas tenham uma impressão da exposição que não tem uma ordem, né? Cada um chega e se deixa impactar por um aspecto dela. Posso dizer, por exemplo, que a foto que está logo na abertura da exposição, digamos assim, bem junto ao restaurante do espaço, é uma foto que captura muita gente. Às vezes a pessoa veio, passou pelo espaço todo e não tinha bem atentado que tinha uma coisa diferente, chega ali e vê uma foto de uma mulher dentro de um movimento social, segurando a bandeira com uma expressão de luta e percebe, tem alguma coisa diferente. Essa imagem está se chocando aqui, essa imagem está se destacando, e aí ela se dá conta que ela tem que rever tudo para perceber o que está acontecendo. O público tem respondido muito bem. Como o nosso público é muito jovem hoje em dia, o nosso público da Bibliomaison, a maior parte da frequentação hoje em dia é de 20 a 35 anos, eu estou muito surpreso com a forma como justamente é esse público mais jovem, grandemente, que é a pessoa que vai até o folder de exposição, vai até o catálogo e explora um pouco mais. São essas pessoas que estão, eu acho, que cavando um pouco mais fundo. Tem um pessoal mais velho que, de repente, está chegando e apreciando esteticamente. Mas eu tenho certeza que é o público mais jovem que está percebendo que tem mais alguma coisa por trás e está indo mais fundo e consultando mais sobre a exposição, vendo os dados que a gente disponibilizou em sites, essas coisas. Aproveitando essa sua fala de transcender apenas o espaço, apenas não, né? Transcender o espaço físico, que a pessoa tem que vir aqui. Muitas pessoas que não são da cidade do Rio de Janeiro gostariam de ter essa oportunidade de ver e tudo mais. E as redes acabam sendo um transmissor e um condutor de, olha, isso aqui está acontecendo. E essa importância também desse público jovem, através das redes, de divulgar também, Sim, não sim. só o espaço, mas também toda essa geração de artistas que aqui estão expostos, a curadoria e tudo mais. Queria que você pudesse falar também um pouco desse ponto positivo, né? Que é essa integração hoje que é meio, para os antigos, não é tão comum, mas para o público jovem já é uma coisa que traz também mais movimentação também ao espaço e, consequentemente, conhecer novos artistas, conhecer novos espaços e ocupar esses espaços cada vez mais. Sim, sim. Bom, não dá para negar que, não só no caso da nossa biblioteca, mas eu acho que todos os espaços culturais foram muito impactados pela forma como a internet começou a fazer parte da vida cultural das pessoas, né? E é claro, mencionar que, por exemplo, todo mundo espera que um evento possa ser transmitido para ela poder ter contato com ele, mesmo que acontecendo em outra cidade, outro estado, que obras de uma exposição possam ser vistas também pela internet. E sim, isso é bem mais natural para o público mais jovem do que para um público mais velho. Eu costumava imaginar que um público mais jovem poderia não ter o interesse, por causa justamente dessas facilidades da rede, de estar num espaço para fruir de uma exposição, para poder se integrar com aquela exposição e com as obras de uma forma mais imediata. Achei que esse pessoal ia considerar isso uma coisa antiga. Me surpreende muito que o movimento que eu tenho visto desde que a gente reabriu depois da pandemia, em 2022, não tem sido exatamente assim. Eu vejo justamente as pessoas mais novas começando a vir numa busca por esse elemento do presencial. A gente está começando a perceber que não só para uma exposição, mas para as atividades que a gente tem regularmente, tem muitas atividades que são clubes de leitura, clubes de conversação. A gente costumava ter clubes de leitura digitais durante a pandemia completamente, para continuar mantendo as animações, mesmo com a biblioteca fechada. E eu acho que a vida vai ser assim, né? A gente vai continuar fazendo ateliês digitais, porque as pessoas não vão mais numa biblioteca ver uma exposição de corpo presente, fazer ateliês. Mas eu estou vendo o contrário, na verdade. Eu estou vendo uma sede muito grande de contato, de materialidade, que eu não esperava que eu fosse ver
em pessoas de 18 anos, 20 anos, no contato delas com a cultura. Então, acho que sim, tem um elemento de facilidade. Todas essas fotos, de uma forma ou de outra, nos nossos materiais de divulgação, é possível encontrar na internet, ou em algum momento do caminho a curadoria vai disponibilizar, tudo bem, mas o que eu estou vendo são as pessoas fazendo questão de estar, porque talvez a gente estivesse sentindo falta disso. Talvez quem não passou por essa revolução ali no início e ficou tão deslumbrado, que já viu que a internet é um fato consumado, hoje em dia está achando muito legal, muito novo estar no espaço e partilhar as coisas presencialmente. Na verdade, eu tenho a impressão de que há um certo entusiasmo com isso, que ficou ali meio adormecido quando a tecnologia ficou muito onipresente, mas que agora eu acho que está voltando. Acho que as pessoas estão sentindo falta disso. E acho que é justamente o pessoal mais novo que vai nos surpreender no resgate do contato e da vivência cultural presencial. Aproveitando essa fala, uma seguinte pergunta: como atrair cada vez mais pessoas para esses espaços de biblioteca, galerias, de exposição, porque há uma cultura em geral de que esses espaços públicos, né, como é a biblioteca pública aqui, elas não pertencem à população em geral. Muitas pessoas acham que ela não é bem-vinda naquele espaço e acaba criando uma distância, uma barreira enorme para que elas frequentem, para que elas venham aqui, se sintam à vontade para sentar no sofá desse, pegar um livro, ver ali uma exposição, né? Tem muitas pessoas e acaba sendo um grande abismo, né? Cultural dentro do Brasil, que é riquíssimo e um país produtor de cultura riquíssimo, mas consumidor nem tanto assim, e tem uma barreira enorme entre classes sociais, né? Que muitos passam em frente e acham que nem não pode estar ali. Eu acho que essa questão de sentir um pertencimento nos espaços de cultura, ela nem é uma coisa tão recente, né? Quando a gente trabalha muito tempo em livrarias, por exemplo, é incrível a quantidade de pessoas que, mesmo numa livraria, à beira da rua, uma loja de rua, com a porta para a calçada, as pessoas não se sentem autorizadas a entrar num ambiente se ele estiver parecendo muito elegante, muito chique ou muito bem cuidado. E eu acho que isso é um flagelo para vários espaços culturais há muitos anos. A gente via o quanto as pessoas se sentem desconvidadas do ambiente de cultura, simplesmente porque elas acham que tem que ter algum tipo de background, tem que ter uma espécie de estofo para ser sequer recebidas naquele lugar. Isso a gente viu muito ao longo dos anos. É difícil reverter essa sensação que o público em geral tem, ou de achar que você tem que entrar num espaço somente bem vestido, né? Tem essa coisa, uma roupa adequada, um discurso adequado, né? Uma forma adequada de pedir as coisas, de pedir licença. Nada disso é realmente importante para quem está administrando um espaço cultural público. A pessoa quer que as pessoas venham com as suas ideias, que elas venham como puderem. Aqui para a gente tem um dificultador extra, que é o fato de que nós estamos num prédio também consular, um prédio que abriga 3 consulados, aqui na Casa Europa. Então é óbvio que, independente da nossa vontade, tem um aparato de segurança inicial, um raio-x, que faz as pessoas se sentirem, um raio-x, seguranças bem trajados, que é parte do aparato normal de um consulado, mas que faz as pessoas pensarem que aquele prédio está bloqueado para qualquer pessoa. Isso é muito difícil de vencer, de fato. A gente precisa que as pessoas falem muito umas com as outras. Não, quando você chega no 11º andar, na Bíblia Maison, é público. E mesmo aqui, ninguém vai te barrar por uma roupa X, porque você é de um jeito Y. Não existe uma indumentária, um modo de falar. Qualquer um deve poder entrar aqui e seguranças fazem o possível para tornar isso efetivo. Mas é um dificultador, e acho que foi um dificultador para vários espaços culturais. Agora, como fazer?
como fazer para você recuperar, para você trazer esse público, para você demonstrar para as pessoas que a gente quer que os espaços culturais sejam preenchidos por todos. Acho que aí você tem algumas estratégias. Uma das estratégias é ajudada pela internet mesmo. Ser capaz de exibir os eventos, ser capaz de transmitir ao vivo muitas vezes, para que as pessoas sejam capazes de ver a pluralidade do público que chegou até lá, é muito importante para a gente. É muito importante para a gente também que a vinda na biblioteca seja acompanhada de ateliês. É muito legal que a pessoa chegue a partir de algo que ela sente que é enriquecedor para ela. Uma das coisas que fez mais afluxo do público em geral para a gente foi os grupos de conversação, porque a pessoa encontra um motivo para vir estudar francês, por exemplo. Ela percebe, eu vou lá porque vai ser uma coisa que vai, além de eu estar no espaço de cultura, eu tenho uma coisa que eu posso usar desse espaço bem concreta para melhorar a minha vida, que é melhorar no idioma. Quando a pessoa vem para um clube de leitura e a gente estimula para que aquele livro seja lido ao longo do mês e ela retorne para discutir com a gente no mês seguinte, ela percebe, eu estou utilizando isso como um valor para eu melhorar as minhas leituras do ano, para eu garantir que eu estou sempre lendo mais. Então, eu acho muito importante não ser só coisas abstratas que os espaços ofereçam a princípio. Só os livros que estão aqui pousados nas estantes ou só os recursos de informática que as pessoas podem usar. Eu acho muito importante que as pessoas percebam que todo mundo precisa de um pequeno estímulo, de perceber que ela está agregando alguma coisa nessa primeira visita, para ela ter um plano. Então, eu acho que os ateliês, muitas bibliotecas no mundo fazem ateliês, mas isso é uma coisa complicada das equipes manterem, né? A gente tem que se preparar, a gente tem, às vezes, contratar pessoas para realizar esses ateliês, mas vale a pena. A gente, então, como estratégia, está sempre fazendo isso. Sempre tentando mostrar às pessoas que a gente pode ter um curso público, que a gente pode ter grupos de conversação, que a gente pode ter atividades que, se você quiser dar aquele primeiro passo para entrar nesse ambiente, venha se enriquecendo com isso, venha com esse objetivo. E depois você começa a se espalhar. Então essa é uma estratégia, sem dúvida. Mas uma que tem sido a chave de 2024 para a gente. Em 2025 a gente pretende que seja uma programação de ateliês bem forte também, para a gente poder mostrar às pessoas que o espaço de cultura não é só abstrato, solto no ar. Ele pode melhorar a sua vida também num projeto seu, num projeto bem específico e bem concreto, que no caso, para nós, sempre tem a ver com livros e sempre tem a ver com algum contato com a língua francesa ou com algum ponto entre França e Brasil. Sim. Um desses ateliês acaba sendo a exposição em si. Uhum. Para meio que encaminhar aqui para o encerramento, gostaria que você me desse a sua visão também de 3 meses que foram aqui durante essa exposição da Bonitezas Negras. Como que isso foi beneficente para o espaço da biblioteca e como você vê isso, como pode ser de uma maneira mais pessoal também, assim, de você falar que foi um espaço ocupado durante 3 meses e se daqui pretende, de alguma forma, dar continuidade a essa exposição ou ela fica por aqui e segue. Então, sim. Esse tempo da exposição aqui na biblioteca tem a ver com essa questão de dar essa dimensão de aprimoramento, né? Porque a exposição, ela em si, ela não é só uma série de fotografias, ela é um conceito e, portanto, também é uma oportunidade de se aprimorar. Então, eu acho que esse tempo de convivência, esse tempo de valorização do corpo feminino que a gente pôde fazer através dessas obras, teve o seu componente para os visitantes também como enriquecedor. A nossa abertura da exposição lá em novembro, ela já foi uma abertura que foi composta de debates, de mesas redondas, justamente porque a gente não podia apenas colocar as fotos no espaço, a gente tinha que dar uma oportunidade
de que as pessoas viessem e pudessem debater em torno do tema e conversar um pouco sobre o que significava isso. Então, eu acho que aquele momento foi crucial para a gente conseguir conversar, dialogar e mostrar para o público que havia um diálogo a ser tido por trás da exposição e fazer com que isso acompanhasse esses meses de residência da exposição, né, recebendo-la aqui no espaço. O que foi maravilhoso foi poder conectar isso justamente com um público que podia ainda ter uma visão desse espaço como um espaço muito fechado e muito solene, né? Por causa das mesmas dificuldades que a gente já falou. A segurança excessiva, o espaço tem que ficar tudo muito quieto. Eu acho que serve justamente para quebrar essa solenidade, dar dinamismo para a gente. Muita gente chegou e viu a biblioteca com as cores e essa mobilidade, esse dinamismo pela primeira vez. Então, se tem uma coisa que foi realmente crucial para a gente nessa convivência, foi mudar a nossa própria imagem para muitas pessoas que estavam vindo aqui pela primeira vez. Para muita gente que podia, sem mesmo ter visitado, ter uma visão de que era um espaço muito institucional, consolado em forma de biblioteca. Não, a nossa atividade é totalmente complementar a isso. É mais livre, é mais criativa, ela recebe a criatividade de braços abertos. Então, eu acho que essa convivência teve essa função. Eu acho que todo mundo que saiu daqui, depois de ter passado pela exposição, saiu tendo visto a biblioteca de uma outra forma, e eu espero que tenha visto todas essas fotos e também mudado um pouco a sua concepção sobre como pensar as questões do corpo da mulher, depois de tudo que a gente pode fazer na abertura e que pretende fazer também nessa sessão de encontro com os fotógrafos aí no dia 20 de fevereiro. O que vai ser da exposição depois desse período, né? Eu acho que, como tudo que foi feito até aqui na curadoria, essa é uma coisa que vai ser decidida coletivamente, né? A curadoria da Rita, ela é uma curadoria que, na verdade, é um processo coletivo, com todos os artistas. Então, eu imagino que essa exposição tem muito a viajar para diferentes espaços culturais, para agigantar diferentes espaços, ou mesmo servir assim como a transformação de outros espaços que podem precisar passar por uma ressignificação como a gente estava passando. Agora, realmente, como tudo que foi feito até agora, o que eu estou vendo é um movimento no sentido dessa coletivização. Vamos ver ainda o que os artistas querem, o que a curadoria propõe, quais são as nossas pistas com a nossa experiência, tudo isso vai ser ouvido. Isso é que é legal, na verdade, né? O fato de eu não saber para onde a exposição vai nesse momento, na verdade, diz muito sobre a forma como ela foi criada. Diz que, na verdade, até esse passo vai ser dado por todo mundo que ajudou a fazer essa criação se concluir. Então, eu gosto de não ter uma resposta. Gosto que a resposta vai ser construída aí nos próximos dias e semanas com todo mundo junto e de fazer parte dessa resposta também como tendo sido responsável do espaço que abrigou por todo esse tempo. Você gostaria de fazer algum agradecimento, alguma constatação final? Aí fica à vontade. Bom, o agradecimento evidente é para Rita, né? Para Rita Gonçalo, por ter surgido com essa proposta. Foi uma coisa que ela propôs há um tempo, a gente trabalhou muito na concepção, eu vi muito do que ela aplicou para essa concepção fluir e ficar redondinha, perfeita do jeito que ficou. Então agradeço muito a ela ter dado essa primeira vida à exposição junto com a gente. Foi um projeto que ela trouxe para nós ainda em 2023, que foi um marco realmente na forma como a gente trabalhou exposições ao longo dos anos. Obviamente, eu também gostaria de agradecer a todo o setor de cooperação cultural do consulado, que abraçou a ideia, que me auxiliou em cada parte do caminho. Tudo que a gente precisou em termos de produção foi sempre acompanhado de perto e com muita isenção e criativamente muito livres, como já mencionado, da parte do consulado da França aqui no Rio e dos colegas da embaixada. Então, tenho muito a agradecer a eles porque, obviamente, nada seria feito nesse espaço se a gente não tivesse
o apoio dos nossos superiores e do pessoal que coordena a cooperação cultural. E é claro que eu também gostaria de agradecer muito a cada um que veio na exposição e que conversou conosco da equipe sobre ela. É claro que muita gente passou, viu, saiu sem ter trocado uma palavra, sem ter dado uma resposta para a gente, mas foi muito precioso cada vez, cada um dos visitantes que pôde dar um retorno, que tirou eles mesmos, que tiraram eles mesmos fotos, que compartilharam, que eles mesmos compartilharam momentos da exposição nas suas redes. Eu acho que todo mundo que tomou um tempo para essa replicar essa experiência em outros lugares também merece o meu total agradecimento.